o pessoal subiu. Acho que todo mundo foi buscar um pratinho. Ah, o Vinícius. Oi, Vinícius. Ó, te mandou coração, Jana. Bom dia. Ai, que saudade. Gente, a imagem tá bacana. Tá escuro, tá claro. A Jana escondeu de novo. Ó, já mandei as fotos, tá? Lá no grupo de atualidades do quadro da Jana. E depois ela também vai subir material lá no site pra vocês, tá? E aproveitando também que estão todos aqui, todos os temas de redação que vocês fizeram desde o início do ano, nós estamos upando no site para vocês. E além disso, nós vamos colocar um tópico, uma pasta com temas que são para vestibular, tá? (29), vamos esperar chegar nos 35. Jana, se você quiser ir fazendo algum comentário. Então, é bom esperar todo mundo entrar, que a gente já começa e já vê direitinho. Aqui é a continuação da aula anterior. Só para o pessoal lembrar, eu coloquei parte 2, tá? Parte 1 foi semana passada. Polímeros. Jana, acho que já pode ir iniciando. Podemos? Gente, o áudio tá ok, né? Pode manter esse tom de voz. Aposto que todo mundo vai falar mais alto. Vocês querem que a Jana fale um pouquinho mais alto? Tranquilo? Deu? Ok. Desativando os comentários ao final de cada parte, a gente ativa para as perguntas. Gente, bom dia. Coração para vocês também. Vinícius, saudade de você, viu? Saudade mesmo. Ó, saudade de todo mundo, mas porque o Vinícius mandou coração. Então, hoje a gente vai terminar aquela parte que nós iniciamos na aula passada. Polímeros. Então, ó, na aula passada a gente viu o que é. Então, mostrei para vocês o que é um polímero, quando que eu posso chamar aquilo de polímero. Lembrei para vocês que plástico é um polímero, mas eu não posso chamar todo polímero de plástico. Então, às vezes a gente usa essa palavra de uma maneira inapropriada quando eu estou falando de polímeros. E a gente viu também classificação. Lembra daquilo? Se o polímero é natural ou ele é sintético, se ele é termofixo ou ele é termoplástico. A gente viu classificações. Mais uma vez, eu vou falar para vocês o seguinte: aqueles alunos que ainda não viram nomenclatura na orgânica, não precisam se preocupar. O foco nosso é você lembrar do nome do polímero, é você saber o que é o polímero, como se formam os polímeros. Então não fica muito preso nessa nomenclatura não, porque a gente ainda vai ver nomenclatura de compostos orgânicos, tá bom? Ainda tem essa matéria, tá bom? Beleza. Hoje, o que a gente vai ver na segunda parte? Aquela parte mais de síntese. Eu vou começar a falar sobre a vulcanização. Por mais que vulcanização não seja síntese, mas ainda assim eu escolhi falar junto, porque é uma reação muito importante nos polímeros. Então, olha só, a gente vai falar hoje sobre vulcanização e sobre os processos de polimerização, adição e condensação. Junto com isso, a gente vai falando, citando, mostrando vários polímeros que a gente tem no dia a dia, tá bom? Tá. Começando então pelo processo de vulcanização. O que é? Por que eu falei que é tão importante a vulcanização para os polímeros? Olha só. Vulcanização é uma reação importante porque ela faz com que a gente consiga trabalhar com um determinado material. Se eu faço a vulcanização, ela serve para mim muito bem para eu trabalhar em vários aspectos. Se eu não faço, dependendo, não me serve tão bem. É uma reação que foi inventada em 1839. Eu acho que vocês já devem ter ouvido o nome desse cara por aí. Tem várias coisas que a gente vê se escuta esse sobrenome, olha só. Charles Goodyear. Goodyear, a gente não já ouviu isso? Pois é ele mesmo. E aí, olha só, esse cara, ele descobriu que se ele pegasse a borracha e aquecesse essa borracha, tratasse ela em aquecimento com enxofre e um catalisador, que na época ele usou óxido de chumbo, ela mudava algumas propriedades. E aí, quando ele fez
pensar na borracha natural. Eu vou lá na seringueira, que é de onde a gente mais extraio o látex, eu vou pegar aquilo lá para eu produzir a minha borracha natural, certo? Se eu pegar essa borracha natural, sem tratamento, sem nada, quando ela tiver com uma temperatura mais a frio, ela vai ser quebradiça. Então, dependendo do que eu estou mexendo, não vai resolver para mim, porque ela vai quebrar fácil. Se eu tiver com uma temperatura bem mais quente, ela vai estar mole demais, pegajosa demais, aquele negócio bem pegajoso. Se eu quiser fazer alguma coisa resistente e tudo mais, não vai adiantar. Então, olha, se eu tenho ela fria, quebradiça demais. Aí você vai lá, mexe com a prata com temperatura, mole demais, pegajosa demais, não vai servir para muita coisa. Agora, se eu pegar essa borracha e passar ela pelo processo de vulcanização, que é uma reação onde eu tenho o tratamento do meu material com enxofre, catalisador e temperatura, aí eu consigo que essa borracha aqui, ó, que já é a que passou pelo processo, a borracha vulcanizada, olha para você ver, independente de eu olhar a temperatura, se está frio ou se está quente, por isso que eu coloquei aqui, ó, com a variação de temperatura. O que eu quis dizer? Não interessa. Que temperatura que você vai colocar? Não interessa se é frio ou se é ar quente. Quando ela passou pelo processo de vulcanização, ela é resistente, bem elástica e bem estável, independente da temperatura. Então, olha só, agora eu tenho um material, um polímero, que dá para usar tudo quanto é coisa. Eu posso usar a minha borracha para várias coisas que exigem resistência do material, estabilidade quanto à temperatura e vários outros eventos, e elástica em determinados momentos. Então, olha só, esse material, eu te falo um monte de coisa que a gente usa. Eu posso ter cabos de panelas, eu posso usar em sola de sapato, eu posso usar em pneu. Eu estou falando aqui várias utilizações da minha borracha depois que ela passou pelo processo de vulcanização. Então, ó, a borracha natural não tem tanta utilização quanto a borracha vulcanizada. Por isso que o processo de vulcanização é tão importante, apesar de não ser síntese. Aí você fala, como assim não é síntese? Eu não estou produzindo o polímero, né? Eu já tenho o polímero aqui, eu só estou tratando ele quando eu passo pelo processo de vulcanização. Aí, ó, tentei fazer um desenho para vocês entenderem o que acontece. Na aula passada, eu lembro que a gente falou duas palavrinhas importantes. Ligações, não é palavra, né? Agora essa frase, ligações cruzadas, que são duas palavras. Ligações cruzadas, e a gente falou uma outra palavra também, que é termofixo ou termorrígido, vocês lembram? Eu lembro que na classificação eu falei para vocês quanto ao comportamento térmico. Ou é termoplástico, ou é termofixo ou rígido. Então, olha, a borracha vulcanizada, ela é classificada como termofixo ou termorrígido, meu polímero, tá? Nesse caso, então, vamos relembrar. Quando é termofixo ou termorrígido, aí ele é mais estável quanto à temperatura e tudo mais, então eu tenho que colocar uma temperatura muito alta para ele se modificar. Mas ao invés dele se moldar, né, ele vai derreter, eu vou moldar de novo, o que o termofixo faz? Quando ele aumentou a temperatura demais ali, aí aquele termofixo ele começa a se decompor, não é? Então a gente falava assim, o termofixo ele não é tão moldável, remoldável, reciclável, é mais difícil. E é isso mesmo. A borracha vulcanizada, ela é classificada como aquele termofixo que nós falamos na aula passada. Mas aí, olha só, eu fui lá, fiz um molde, vulcanizei a minha borracha e nesse molde eu quero fazer aquelas tampinhas que a gente usa para frasco ou um cabo das minhas panelas, borracha vulcanizada, mas eu preciso de um molde. E aí aquilo que sobra da minha empresa, da minha indústria, eu já vulcanizei a minha borracha, não é? Mas o que eu vou fazer com esse restinho que sobrou? Porque ela sendo vulcanizada, você não pode remoldar, você não pode reciclar facilmente. E aí, hoje,
né, mais atualmente, nós temos a utilização deste restinho de borracha vulcanizada, que em algumas indústrias a gente não usa mais, para utilização de produção de alguns pisos. Então olha que interessante, aquela borracha que é vulcanizada, que é difícil de reciclar, de remoldar, de remodelar, mesmo assim, a gente atualmente tem uma utilização para ela. Não é fácil reciclar, continua do mesmo jeito, mas aquele restinho lá pode ser promovido à produção de pisos atualmente. Então, olha que legal, a gente consegue utilizar tudo, né, de uma maneira geral. Só lembrar vocês, a segunda frase que eu falei, né, ligações cruzadas. Olha só, no caso da borracha, essas ligações cruzadas são de enxofre. Eu lembro que na aula passada um aluno perguntou assim, aquelas que é próximas do cabelo, não está parecendo com as ligações de sulfeto do cabelo? Não é? Então olha só, isso aqui é uma ligação de enxofre com enxofre, com enxofre, com enxofre, olha lá. Eu tenho uma ligação aqui, eu tenho uma ligação aqui, eu tenho uma ligação aqui, eu tenho uma ligação aqui. Tá vendo as ligações cruzadas? No preto, eu estou representando a cadeia polimérica da borracha. Eu coloquei em preto porque, em geral, a gente tinha, antigamente, uma cor de cinza ou vermelha, para falar se é natural ou sintética a borracha, né? Hoje até a gente não tem isso mais. Mas eu pensei no preto para meio que se aproximar a cinza. Então, ó, o que está em preto aqui é para representar a cadeia polimérica da borracha. Então, ó, eu tenho uma cadeia polimérica aqui, eu tenho outra cadeia polimérica aqui, tudo da borracha, ok? Outra cadeia polimérica aqui. Então, polímero, 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 tudo é borracha. Mas aí é a natural. Quando que eu torno ela vulcanizada? Quando eu tenho as ligações cruzadas de enxofre. Então, ó, ligação cruzada, ligação de enxofre cruzada, ligação cruzada. Então, se você olhar o desenho como um todo, é a vulcanizada. Se eu apagar as ligações cruzadas de enxofre, eu vou ter, na verdade, a borracha natural, ok? Então, esse é o processo de vulcanização. Uma reação de tratamento de polímeros, como exemplo eu usei a borracha, onde a gente tem o enxofre, para que ele possa vir como ligação cruzada, tá bom? E aí eu tenho a utilização de catalisadores, um exemplo aqui, óxido de chumbo, tá bom? E aí, olha só para fechar, as ligações de enxofre que eu mostrei para vocês têm caráter covalente, tá bom? Aí quando a gente for falar das ligações químicas e tudo mais, as salas que a gente ainda não abordou, a gente vai falar um pouquinho sobre essa ligação aqui, tá bom? Bom, quer abrir para perguntas, Gleice, para ver se tem alguma dúvida quanto à vulcanização? E aí, pessoal? Tranquilo a parte da vulcanização? Podemos passar para a segunda etapa. Acho que podemos... A Ana pediu para você falar um pouquinho mais devagar. Tá bom. Tá? Ô, Ana, quer que repete? Quer que repete alguma parte? Quer que repete, Ana? Se quiser que repete algum que trecho. Então, mas, ô Isa, tem alguma parte que vocês querem que repita, gente? Porque se ela falou, tipo, rápido demais, ficou algo incompreendido. Pediu para você repetir o S de resistente. Ah, tá. Não, eu não falei. Boa observação. Não foi mal, eu esqueci. Esse aqui eu coloquei só para vocês lembrarem, tá? Uma informaçãozinha importante que é o seguinte. Esses S's não são as ligações cruzadas? Aqui eu não tenho enxofre ligado com enxofre, que é as pontes de sulfeto, né, que a gente fala. Então, o que eu quero que vocês observem? Que às vezes no exercício ele pode te perguntar quem é mais resistente, quem é menos resistente e te dá um monte de polímero. O que acontece é, aquele que tem ligação cruzada, que são as pontes de sulfeto, que passou pelo processo de vulcanização, é mais resistente, ponto final. Mas dentre dois polímeros que tem essa característica de ter ligação cruzada, como é que você vai saber dos dois quem é mais
ou quem é menos resistente. Aí você olha a quantidade de enxofre que foi utilizado na reação. O exercício vai ter que te fornecer. E aí é assim, quanto mais enxofre você utiliza para vulcanização, mais resistente fica o seu polímero. Então, ó, se eu estou fazendo o tratamento da borracha para deixar ela vulcanizada, deixar ela mais resistente, eu posso querer ela mais ou ela menos resistente. E eu vou dosando isso pela quantidade de enxofres. Quanto mais enxofre, mais ligações cruzadas eu vou ter, mais resistente. Quanto menos enxofre eu colocar, menos ligações cruzadas eu vou ter, menos resistente é a minha borracha, o meu polímero, tá? Eu tinha esquecido de falar isso aqui, ó. Jana, o pessoal tá pedindo para você fazer uma síntese de novo do que foi. De tudo. Isso, porque eles ficaram um pouco perdidos e Tá bom. deixa eu ver aqui, parece que alguém pediu para reforçar um pouquinho a parte do catalisador. Porque o que é um catalisador e qual a utilização dele dentro desse resumo. Tá, então vamos lá. Resumindo. Só um minutinho. Eu vou desativar aqui para não atrapalhar vocês. Vamos começar de novo, Jana. Tá, então vamos lá. Resumindo tudo. O processo de vulcanização, ele não é um processo onde eu vou gerar um polímero. Não. Eu vou pegar o polímero e vou tratar ele com a vulcanização, tá bom? Então, vulcanização não é síntese, é tratamento. Exemplo, eu já tenho um polímero que é a borracha. Mas ela, sem o tratamento de vulcanização, ela tem problemas, ó. Ela pode ser quebradiça quando frio, ela pode ser mole e pegajosa quando está numa temperatura mais quente. Isso não me serve de muita coisa. Mas, se eu tratar esse polímero, a borracha, agora com tratamento, ela se torna vulcanizada, aí sim, independente da variação de temperatura, posso colocar uma variação de temperatura no mais frio ou no mais quente, não interessa, de qualquer forma, vulcanizada, essa borracha ela é resistente, elástica e estável. Agora, se você for pensar, isso é interessante mesmo. Por exemplo, a gente usa a borracha vulcanizada para fazer pneu. Então, eu preciso que esse pneu seja o suficiente ali para aguentar tanto a temperatura mais fria quanto mais quente. Porque vai chegar uma hora que a gente anda muito, não esquenta o pneu. Ou está um dia mais frio, eu tenho que ter um pneu ali que tenha um material que suporte variação de temperatura, senão imagina, esquenta um pouquinho, eu fui daqui até Lavras. Aí chegou lá em Lavras, meu pneu tá mole, lá não tem jeito, tá vendo? Então a borracha vulcanizada, ela é resistente, ela é elástica e ela é estável, principalmente quanto à temperatura, tá? Como que procede o processo de vulcanização? É aquecimento, tempo, enxofre e o catalisador. Então olha só, quem descobriu foi o Charles Goodyear. E aí o que acontece? Eu vou pegar o meu polímero, que eu estou usando a borracha como exemplo, eu vou reagir com temperatura, com enxofre e o catalisador. Catalisador, a gente fala mais sobre catalisador na matéria de cinética química. Então hoje eu vou só citar. Catalisador é aquele composto, molécula, elemento que vai entrar na reação, vai diminuir a energia de ativação, vai fazer com que ocorra mais rápido ou mesmo ocorra. E aí, no final do processo, eu posso reaver esse catalisador. Então, catalisador é qualquer coisa, substância, molécula, que possa entrar na reação, sair dela sem ser consumido, e a função do catalisador é fazer com que aquela reação ocorra de maneira tranquila. Então, quando ele diminui a energia de ativação, ele faz com que a reação ocorra e mais rápido, ok? No caso aqui, quem que está fazendo o papel de catalisador? A molécula óxido de chumbo, tá? Mas quando eu falo catalisador, é qualquer coisa. Pode ser um elemento, pode ser uma molécula que faça essa função. Entrou na reação,
saiu da reação sem ser consumido. Qual que é a função dele lá dentro da reação? Diminuir a energia de ativação para fazer a reação acontecer e ir mais rápido, tá bom? Aí um pouco mais sobre curvas e tal, a gente vai falar um pouco mais sobre cinética, tá? Só para vencer aí a pergunta que vocês fizeram para mim. E para fechar essa parte, ó, quanto mais enxofre eu coloco na reação, mais resistente é o meu polímero. Quanto menos enxofre eu coloco, menos resistente. Então, ó, o enxofre é diretamente proporcional à resistência. Mais enxofre, maior a resistência. Menos enxofre, menor a resistência. E aqui o desenho que eu fiz foi para mostrar para vocês que o que está em preto está representando as ligações da borracha, poliméricas. Um monômero ligado no outro, ligado no outro, ligado no outro, ligado no outro, e é o preto, que está aqui, ó. E o que está representado em verde? As ligações cruzadas de enxofre, que é o que fazem da borracha natural, quando ela vira vulcanizada, ter mais resistência. Então, o que dita a resistência da borracha são as ligações cruzadas de enxofre, tá bom? Só lembrando que, de acordo com essa estrutura, a minha borracha, então, ela é classificada como termofixo, por isso que ela é utilizada em pneu, em cabo de panela, porque é mais estável, não é? E quando a gente trabalhou na aula passada, a gente falou que o termofixo não é reciclável, é muito difícil. Mas no caso da borracha, aquilo que sobra, ainda assim pode ser utilizado num outro processo de produção, né? Não tem como eu remoldar, mexer, continua da mesma maneira. Mas aquele restinho de borracha vulcanizada, eu posso ter parceiros, né? Outras indústrias, outros processos, que utilizam para produção de pisos atuais. E aí tem uma produção super complexa, cheia das coisas. Mas o que eu queria apontar para vocês é que mesmo a gente tendo uma dificuldade de trabalhar com termofixos, ainda assim nós achamos uma utilização para esse. Ok? Acho que foram, né? Vamos conferir aqui, Jana. Confere aí. Pessoal, tranquilo? Ficou melhor agora a explicação? Conseguiram entender o que é um catalisador? Qual a função dele? Entenderam o processo de vulcanização e o que tem a ver com os polímeros? A gente pode passar para a segunda etapa? Então vamos caminhando, Jana. Ótimo. Então nós podemos permanecer com essa velocidade então, né, gente? A Jana vai estar lá mais assim, devagarzinho para vocês, tá? Desativando novamente os comentários. Jana, pode seguir, tudo ok. Ó, agora nós vamos começar com o processo de síntese. Quais são as duas maneiras que eu tenho para produzir um polímero? Só lembrando que para eu produzir o polímero, eu tenho que pegar monômeros e juntar, não é assim? Então tá, eu vou pegar vários monômeros e vou juntar. Essa junção, ela pode ser feita de duas maneiras. Pelo processo de adição e pelo processo de condensação. Então vou falar de novo. Duas sínteses, duas maneiras de se produzir os polímeros quando você vai juntar os monômeros. Você pode fazer isso pela reação de adição ou você pode fazer isso pela reação de condensação. Beleza. Então agora sim a gente vai sintetizar o polímero. Então peraí. Para eu sintetizar um polímero, para saber se eu vou fazer uma adição ou se eu vou fazer uma condensação, o mais fácil que você tem é olhar o monômero. Olha que legal. Se o meu monômero for sempre o mesmo, ele só está repetido, é a adição. Você vai pegar um monte de monômero igualzinho e vai juntar. Estou adicionando monômeros iguais. Adição. Só que eu posso formar eu posso formar polímeros onde os meus monômeros são diferentes. Então olha a diferença. Aqui eu tenho uma mão,
Aqui eu tenho que dar sua mão, Gleice, vem cá. Mão, mão, mão. Mão, não, calma. Vira essa mão. Isso. Ali. Olha que lindo. Tudo mão. É um monômero, outro monômero, outro monômero, outro monômero. Essa é uma reação de adição. Eu estou adicionando mãos, certo? Beleza, agora me ajuda, ó. Eu vou uma mão com um punho. Uma mão com um punho. Fecha. Tá, vocês estão vendo que agora é diferente? Quando eles forem diferentes, é condensação. Obrigada por esse momento. Palmas para a Gleice. Janete. Não, a ideia é essa. Se os monômeros forem todos iguais, lembra das minhas mãos e da Gleice. Uma mão, outra mão, todas as palmas abertas. Tudo igualzinho. É de adição, tá bom? Se eu tô falando de monômeros diferentes, aí a analogia que nós brincamos aqui agora foi uma mão aberta, o punho fechado. Mão aberta, punho fechado. Aí você vai ter que falar da condensação. Claro que tem detalhes que a gente vai ver agora aos pouquinhos. Vou começar a falar sobre o processo de polimerização, de síntese, de adição, ok? Então tá, se é adição, a Janaína falou que todos os monômeros são iguais, ok. O que mais de característica que eu tenho que olhar do meu polímero para fazer a reação de adição? Eu tenho que ter um ponto de ligação. Tá, se eu tenho uma mão espalmada, eu vou ter que ter algum ponto de ligação de uma mão com a outra. Então, eu preciso de ter um ponto de ligação de um monômero com o outro. E aí, para que isso ocorra, a gente precisa ter ligações π. Então, olha aqui, ó. Quando eu falo de ligações simples, eu estou falando de ligação sigma. Se eu estou falando de ligação dupla, uma é sempre sigma. A outra que sobrar é π. Se eu falo de ligações triplas, olha só. 1, 2, 3. Uma delas é sigma. E as outras duas que sobraram? π. Então, além de você pensar reação de adição, tem que ter monômeros iguaizinhos. O que mais que você tem que prestar atenção? Se tem insaturações. Quais são as insaturações que nós temos? Duplas e triplas. Porque aí, se eu tiver dupla, uma delas é sigma, a outra é π. Tanto faz, de baixo de cima. Se eu tiver uma ligação tripla, uma delas é sigma e as outras duas são π. Tanto faz também. A gente usa a do meio para ficar mais fácil de representar. Então pensa, sigma, π. Sigma, π, π. Então eu preciso ter, além dos monômeros iguais, eu preciso ter ligação dupla, insaturações e tudo mais. Tá bom? Olha como eu representei aqui. Esse monômero é igualzinho a esse. Estou representando, tá bom? Coloquei 2 carbonos e tal. Reparou que eu coloquei uma ligação dupla? E aí, essa ligação π, ela vai sair daqui. Esse e esse elétron que está sendo compartilhado, ele vai vir para o canto, esse vai vir para cá e esse vai vir para cá. Para ele se tornar o meu PL. O que é PL? Ponto de ligação. E aí, o mesmo vai acontecer com o outro monômero. O elétron que está aqui, sendo compartilhado na minha ligação π, vai sair daqui e vai vir para frente. Vai sair daqui e vai vir para trás. E aí, olha só. Esse elétron que estava compartilhando aqui, vai passar para cá. Certo? Esse elétron que estava compartilhando aqui, vai passar para cá. E o que os dois vão fazer agora? Eles vão ser o meu ponto de ligação. Aí, eu deixo de ter uma ligação dupla, olha só, para ter agora uma ligação simples. E aí, aquela ligação dupla deixou de existir para se tornar o meu PL. O que é o meu PL? Ponto de ligação. Então, no geral, quando a gente
gente fala de síntese de polimerização ou processo de polimerização, que dá mesmo, né? No geral, o que ocorre? Monômeros iguais que podem ter, né, que devem ter ligações pi em saturações, eles vão se polimerizar fazendo ponto de ligação e não tendo mais aquela ligação pi, ok? Então, ó, juntou aqui e virou isso aqui. E aí, olha só, pressão, temperatura, catalisador, tudo isso aí pode ser utilizado na reação para que eu consiga realmente sucesso com a produção do meu produto, tá? Aí, eu coloquei 1, 2, 3, 4 exemplos de polímeros que eu acho que vocês conhecem mais do cotidiano, que são produzidos pelo processo de edição. Então, olha só. O primeiro a gente falou muito dele na aula passada, o PE, polietileno. Vocês lembram da gente falar do PE, polietileno? Onde eu uso ele no meu cotidiano? Ó, eu faço a espuma. Se eu faço a espuma de polietileno, é o meu isopor, tá? A gente falou muito dele. Como que funciona isso? Ó, qual é o monômero que eu consigo produzir o isopor? O monômero é esse aqui, ó. Etileno, que é o nome usual, ou eteno, que é o nome oficial. Nossa senhora, não conheço esse nome não. Não preocupa, a gente vai ver nomenclatura de compostos orgânicos, tá? Não precisa preocupar. Você só precisa entender que para eu fazer o polietileno, quem que é o monômero que eu uso? O etileno, tá? E esse composto aqui, que é o etileno, ele tem 2 nomes. Um nome mais usual, mais prático, mais popular, que é etileno. E o nome oficial, que a gente utiliza daí no PAC, né? Mais oficial mesmo, que é eteno. Se você observar, a maioria dos polímeros utiliza uma nomenclatura usual. Então, ó, quem é o meu monômero? Etileno. Quem que é o meu polímero? Polietileno. Aí, olha só. Por que é eteno? Só para lembrar de quem já viu nomenclatura de compostos orgânicos. Et quer dizer 2 carbonos. En quer dizer ligação dupla. E O quer dizer que só tem carbono e hidrogênio. Carbono e hidrogênio. Tá vendo? Tudo isso a gente vai aprender depois. Por isso que eu falei para vocês não preocuparem. Aí, olha só. Esses 2 elétrons aqui, que fazem parte de uma ligação π, vão deixar de ser essa ligação π para se tornarem ponto de ligação. Então, quando eu tenho o etileno, que é o meu monômero, eu tenho ligação dupla. Quando eu formo o polietileno, eu não tenho mais ligação dupla, porque aquela ligação dupla se tornou o ponto de ligação aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Próximo exemplo, mesmo esqueminha aqui, ó. Cloreto de vinila. Esse é o nome usual. Qual que é o nome dele oficial? Cloro eteno. Não sei esse nome. Não, esse termo. Então, ó, vou colocar aqui oficial. Maioria dos polímeros tem o nome usual. Olha para você ver. Esse aqui é o composto. Olha como que ele é. Eu tenho CH2, dupla, CH, Cl. Aí o que acontece? Esse composto que chama cloreto de vinila é o meu monômero, tá bom? Se eu fizer uma reação de síntese de adição, ele deixa de ser vários monômeros soltos para se ligarem e tornam a ser um polímero. Qual polímero? Esse aqui. Como que ele chama? Policlorito.
policloreto de vinila. Só que a gente usa em inglês, é polyvinyl chloride, se não me engano. Então, o nome mais conhecido desse polímero é PVC. Acredito que todo mundo já ouviu. Cano de PVC, forro de PVC, não é? Então, o PVC que vocês conhecem, que é o polímero mesmo, ele é produzido pelo processo de adição da repetição de vários cloretos de vinila, cloreto de vinila, o outro cloreto de vinila, o outro cloreto de vinila, e vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando, um no outro. E aí, eles se formam o policloreto de vinila, que é o PVC, tá bom? E aí, aonde que vai acontecer a ligação? Na dupla. Então, olha só, eu tenho um elétron de K e um de K fazendo a ligação π. Isso aqui vai se tornar um ponto de ligação. Então, PVC, que já é o polímero formado, não tem dupla. A dupla deixou de existir para fazer a ligação acontecer de um monômero com o outro, tá? Beleza, esse é o segundo exemplo. Terceiro exemplo. Esse aqui também é bem conhecido, ó. O propileno. O propileno, olha como que ele é. CH2, dupla, CH, simples, CH3. Esse é o propileno. Nome usual. Se eu fosse dar um nome oficial, seria propeno, tá bom? Mas olha, a gente usa mais o usual do que o oficial, tá bom? Tá vendo que eu tenho uma ligação dupla aqui? É aqui que vai acontecer a ligação. Um elétron de K e um de K que está sendo compartilhado aqui na ligação π. Ele vai virar ponto de ligação. Então, na hora que eu for formar meu polímero, você viu que eu dei uma entortadinha no CH3? Porque, na verdade, não é o CH3 que vai fazer ponto de ligação. O ponto de ligação é sempre na minha ligação π. Então, eu passei esse CH3 para baixo, aqui para baixo, ó. E quem fez a ligação? O meu CH. Esse é o meu monômero e esse é o meu polímero. E aí, olha só, o polipropileno. Aqui, então, eu botei N vezes, N vezes, N vezes e N vezes. Depois vocês colocam aí que ficou sem o N, tá bom? Bom, quarto e último exemplo dessa parte, lembrando que todos esses que eu estou falando para você são sintetizados pelo processo de adição. Todos eles têm monômeros iguaizinhos e possuem ligação π para servir de ponto de ligação. O último é o que vocês conhecem muito em panelas, vasilhas, vasilhames, que é teflon. Então, panela de teflon, vasilha de teflon, a gente não fala assim? É um polímero. Como que ele é? Ele é, ó, 2 carbonos. E eu tenho aqui, ó, 4 flúoros ligados, tá? Aqui tá faltando hidrogênio e hidrogênio, mas eu não coloquei porque a ideia, né, quando a gente vai falar, é quando eu tenho aqui, ó, uma ligação π. Então, ó, eu tenho elétrons compartilhados aqui que fazem a ligação π. Lembrando que essa ligação π, ela vai ser meu ponto de ligação. Olha, vai ficar bem mais fácil. E aí, a repetição de vários monômeros desse aqui vão fazer com que eu tenha os pontos de ligação aqui. Então, N vezes ligados um ao outro, lembrando que essa aqui, ela deixou de existir aqui, ó. É como se ela estivesse ali, mas ela deixa de existir para se tornar ponto de ligação. Só a simples que vai restar. Só ela, olha só. Então, isso aqui vai desaparecer, isso aqui vai desaparecer. E aí, esse composto, ele chama tetrafluoretileno, certo? Esse composto, repetidas vezes, a ligação π, o compartilhamento de elétrons, deixa de existir para virar ponto de ligação e forma o polímero que nós conhecemos como teflon. É um nome popular, tá bom? Então, ó, PVC, teflon, polipropileno e polietileno são 4 exemplos de polímeros que são sintetizados pelo processo de adição, tá? Aí, eu coloquei aqui um muito importante.
Tá dando pra ver aqui? Vamos virar. Só pra aqui, pegar essa parte. Só esse pedacinho, né? Olha só, nós conversamos agora há pouco muito sobre o processo de vulcanização da borracha. Só que a gente não falou como que é a produção da borracha. A borracha também é produzida pelo processo de adição. Sabe por quê? Porque a borracha nada mais é do que um composto usualmente chamado de isopreno. E aí eu tenho vários isoprenos. Um isopreno, outro isopreno, outro isopreno, isopreno, isopreno. E aí eu vou ligando um monte de isopreno e faço a borracha. Então a borracha, ela tem duas características que são necessárias para que eu encaixe no processo de adição. Primeiro, qual que é o monômero que compõe a borracha? Isopreno. Então peraí, os monômeros são todos iguais? São. Então tem um potencial grande para ser de adição, não tem? Beleza. Vamos ver se a borracha ela cai no segundo pré-requisito, que é ter ligação π. O isopreno é a maneira usual da gente chamar o composto. Qual que é a maneira oficial? 2-metil-buta-1,3-dieno. Toda vez no nome que você vê oficial que tiver em, olha aqui que bonitinho, você vai ver que tem dupla ligação. Nesse composto aqui, então, eu tenho duas, olha só, de, em. Se você observar isso aqui, você sabe que tem ligação dupla. Então, pronto, sem dúvida nenhuma, a borracha, ela é sintetizada pelo processo de adição. Por quê? São vários isoprenos ligados um atrás do outro e o isopreno possui ligação dupla, que são elétrons π. Esses elétrons π vão sair e vão fazer a ponte de ligação, o ponto de ligação. Pronto. Borracha, então, ela é produzida, polimerizada pelo processo de adição, tá? Duas coisinhas importantes. Primeiro, falar sobre o baquelite. O baquelite não tem nada a ver com essa parte de adição, não. Eu só coloquei ali. Vocês viram que eu coloquei uma setinha aqui e aqui? É porque não se encaixa ali no que eu queria falar de adição, não. É porque algumas pessoas começaram a fazer a lista de exercício. Aí entraram em contato comigo porque não viram a classificação do baquelite. Mas o que ocorre é que eu acho que eu não falei os dois nomes para vocês, foi aonde vocês confundiram. O baquelite é o fenolformaldeído. E na hora da gente classificar na aula passada, a gente não falou baquelite, a gente falou fenolformaldeído. Aquelas ligações cruzadas, né, linear, reticular. Então, na hora que a gente classificou na aula passada e deu um exemplo do composto de fenolformaldeído, ele é o baquelite, tá? Aí perguntaram, mas por que é baquelite? Baquelite foi o primeiro plástico que foi inventado. Ele é usado em discos, a gente nem usa disco mais, né? Tipo de vinil, aqueles uns discos assim, tem baquelite. Antigamente usava também para algumas panelas, para algumas coisas. O primeiro plástico assim que foi um sucesso foi o baquelite. Mas então o que é o baquelite? Baquelite é o fenolformaldeído, tá? É o mesmo esquema. Eu não liguei uma coisa na outra e aí vocês acharam que seriam dois polímeros diferentes. Na verdade, não. O baquelite é o fenolformaldeído, tá? Então, naquele esqueminha que nós fizemos na aula passada, aonde tiver escrito fenolformaldeído, escreve lá na frente baquelite, porque tem no exercício que eu coloquei para vocês, tá bom? E esse aqui é porque tem duas palavras, né, que vocês podem ouvir. Eu até não coloquei nos exercícios, que a gente fala muito pouco, mas eu acho que a gente não pode deixar passar nenhuma informação, né? O que eu quero dizer? ABS e blenda. Blendas poliméricas são polímeros onde eu posso pegar mais de um. Então, eu vou pegar um polímero pronto, outro polímero pronto e fazer a junção. A gente chama de blenda polimérica. A gente até conversou sobre isso. A gente pode fazer um monte de variação de monômeros, né?
A blenda é quando eu pego dois polímeros e faço a junção. E o que é o ABS? O que a gente mais utiliza no ABS é quando eu pego 3. Vou pegar 3 polímeros e vou fazer a junção, tá? E aí eu não tenho uma reação de adição, uma reação de condensação, nada disso, porque na verdade eu já tenho o polímero pronto. Eu só vou fazer um tratamento para fazer a junção deles. Então, 2 palavrinhas que podem ocorrer porventura aí em alguma prova, alguma coisa. ABS, que é um polímero, é formado pela junção de 3 polímeros, a gente usa mais 3, mas podem ter mais. E blenda, quando eu junto 2, tá bom? Aí eu faço a junção de 2 polímeros diferentes, ok? Só para ressaltar. Abrir para perguntas? Deixar o pessoal olhando aqui para ver se... Pessoal, alguma dúvida? Ó, qual etapa aqui que vocês querem que ela repita? Todo mundo entendeu? Não sei se vocês viram, gente, esses exercícios que a Jana falou, eles estão no site, tá? Algumas pessoas começaram a fazer o exercício, mas eu fiquei bem preocupada com isso, mas eu pensei, polímero é uma matéria um pouco mais dividida das outras, né? Porque tem matéria que uma realmente precisa da outra. Aqui, a única coisa que seria interessante vocês saberem antes é a nomenclatura dos compostos orgânicos, mas dá para entender numa boa sem a nomenclatura. E aí teve muita gente que começou a fazer os exercícios a semana passada de polímeros, e aí como não viram uma coisa ou outra, vinham me perguntar. Então eu só queria falar para vocês que hoje que a gente está fechando. Então tem um monte de exercício mesmo lá naquela lista que talvez vocês realmente não conseguiriam fazer só com as informações da aula passada, tá bom? Então é normal, não fiquem loucos com isso não. Ó, a Ana tá perguntando se você vai preparar alguma aula para poder resolver os exercícios com eles. Ah, podemos, ué. Ó, estou aberta a sugestões. Como eu passei a lista de exercícios para vocês e tem também algumas monitorias, a minha ideia era mais a parte teórica. Mas, se vocês quiserem, a gente pode pegar, agora a gente tem 2 listas, uma de química ambiental e uma de polímeros. A gente pode planejar uma maneira, uma aula, para resolver exercícios que vocês tiveram mais dificuldade. Aí a gente tem que conversar entre a gente para ver qual exercício 1, exercício 2 ou 3, porque não dá pra gente resolver os 60, né? Mas a gente pode resolver aqueles que tiveram mais dificuldade. Eu acredito que química ambiental não tenha tanto problema, né? Que é uma matéria mais light. Mas polímero realmente é uma matéria um pouquinho mais complexa. E aí estou à disposição. Vocês mandarem lá, semana que vem a gente vem resolver. Então, gente, ó, deixa combinado assim. Vocês vão fazendo as listas, selecione os exercícios e manda pra Jana para ela poder preparar a aula, tá? A Isabelle quer que você repita a parte da adição. Um resumo geral? Sim. Porque olha só, nós temos dois processos de síntese, adição e condensação, certo? Condensação a gente vai ver ainda. No processo de adição, o que tem de característica? Todos os monômeros são iguais e esses monômeros possuem elétrons π. Como é que eu sei que tem elétron π ou não? É só você olhar se tem saturações. Você tem dupla ou tripla, né? No caso. Os que a gente tem ali, a gente vai ter duplas ligações. Esses elétrons vão deixar de ser compartilhados numa ligação π e vão se tornar pontos de ligação. Vão ser a junção de um monômero com o outro, tá? Isso é reação de adição. Então, toda vez que você vê uma reação de adição, 2 coisas que você tem que olhar. Se os monômeros são iguaizinhos e se eles possuem ligação π dupla, né? Tripla no caso, mas aí na ligação dupla que eu coloquei para vocês, tá? Isso que é de adição. Aí eu dei 1, 2, 3, 4 exemplos e ainda citei que a borracha é produzida pelo processo de adição também, tá bom? Acho que é isso. O João Rezende, ele quer saber se o processo de adição, então, é usado para criar um polímero e se esse polímero é formado apenas por monômeros iguais. Sim, ele simplesmente falou o que é o processo de adição. Então, ó, eu vou fazer o
polietileno. Polietileno tem poli na frente, então é o meu polímero pronto. Polietileno. Então imagina, uma molécula grandona, uma macromolécula grandona. E ela é composta de quê? Monômeros. Quem que são os monômeros do polietileno? O etileno. Etileno com etileno, 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 tudo juntinho forma o polietileno. Entende? É a repetição de etilenos. Vou falar certinho. Assim, eu acho que por uma questão de organização, mas a Ana Laura quer saber por que as nomenclaturas ficaram para depois. Então, na verdade, é porque a gente foi pensando, eu e a professora Marcele, em matérias que caíam nos vestibulares, Enem, mas que fossem mais teóricas e que a gente pudesse abordar sem gancho de outras matérias. Então, no momento, você não precisa saber dar um nome para o composto. Você só precisa saber como que funciona um polímero, tá? Eu só falei isso porque no início eu fiquei preocupada. Eu falei, gente, eu vou falar nomes como cloreto de vinila, isopreno. O meu medo era vocês assustarem com esses nomes loucos. Mas, na verdade, existem matérias para a gente aprender a dar um nome. Então, as pessoas que já viram vão achar comum. Para as pessoas que não viram, porque eu fiquei com medo de achar que o nome é um palavrão, entendeu? Mas você não precisa saber dar nome para aquele composto para você saber o que é um polímero, se ele é de adição ou não, tá? Não é um pré-requisito, deu um nome para esse polímero. Não precisa se preocupar com isso, tá bom? Eu acho que depois que eu ensinar também, talvez uma coisa case com a outra, ok. Mas não precisa se preocupar em relação a isso. Thalia, ela quer saber por que no exemplo 3 o CH3 ficou embaixo. Exemplo 3. Essa marcação de verde aí que você colocou. Olha ali você então falando. Aqui. Só para pegar esse passo aqui, ó. Preto. Quem perguntou? Thalia. Thalia, olha só. Esse composto aqui é o propileno ou o propeno, tanto faz. Como que ele é? É CH2 dupla CH3. Olha como que ele é, olha a cara dele. Tá vendo? O ponto de ligação não tem que ser a minha ligação π. Não tem que ser aonde a dupla tá. Então, meu ponto de ligação, tem que ser aqui, Certo? Aí, o elétron que está de cá e o elétron que está de cá sendo compartilhado na minha ligação dupla, ele que vai ser meu ponto de ligação. Então, se eu escrever assim, CH2 dupla, CH3 e fizer meu polímero, ele não vai estar tão apropriado como se eu pegar e colocar esse como ligação, CH2 simples, desculpa, fiz uma dupla aqui, errei. Simples, CH, então olha só, quais são os pontos de ligação? O meu CH2 e o meu CH. Então eu vou ter um ponto de ligação aqui, um ponto de ligação aqui. Agora sim o meu polímero está escrito legal. Só que também ligando no meu CH, quem que tinha também ligado? O CH3. Aí eu vou pôr ele aqui de baixo para eu representar melhor. Olha o ponto de ligação. Ponto de ligação. Tá bom? Então por isso eu coloquei ele embaixo, porque isso aqui não é tão apropriado. Porque meu ponto de ligação não é no CH3, é aonde tem a minha dupla. Tá? Aí eu entortei ele para que o ponto de ligação ficasse apresentado de uma maneira mais apropriada. Maria Clara, por que é chamado de ligação π? É porque, olha só, quando eu tenho as ligações, eu tenho uma ligação que é mais forte. Quando ela liga primeiro, ela fica mais forte. Toda vez que for ligação sigma, é a forte. Então, quem que é a primeira ligação de tudo? Fiz uma ligação simples. Ela tem que ser a minha ligação sigma.
Ela ligou primeiro, ela é frontal, ela é forte, tá? Para eu ligar de novo, aí eu preciso de uma ligação mais fraca, porque eu não tenho como deformar. Então, olha só, a gente vai ligar uma deformação de orbital. Então, se eu fizer uma ligação dupla, aqui ligou primeiro é sigma, a outra é pi. Olha o pi escrito. Se eu fizer uma tripla, a que ligou primeiro é a mais forte, sigma. E a que ligou depois, pi e pi. Entendeu? Tem até uma analogia que eu passo, quer ver? Então, olha aí, vem cá. Hoje a Gleice vai aparecer várias vezes no álcool gel. Deixa eu ver aqui. A gente tem que passar o álcool gel, vai. Eu faço isso nas aulas porque eu acho que um dia que fazem comigo, eu não esqueço mais, né? Eu gosto de fazer. Entendeu? Ensinando as pessoas a... não, mentira. Peraí. Ó, será que vai dar nossa luz aqui? Mas é as mãos, né? Olha só. Imagina que eu vou ligar para a Gleice e nós vamos fazer uma ligação sigma. Gleice, você vai virar para frente, do jeito que eu tô aqui. Isso. Não, olha aqui, ó. Aqui. Você vai ficar aí, ok. E eu vou ficar aqui. Nós vamos fazer uma ligação sigma, a primeira que nós vamos fazer. Então você vai fazer assim e vai fazer aqui. Pronto. Tá vendo que ficou retinho, firme, eu e ela juntinho? Olha que ligação firme, resistente, forte. A gente não pode sair desse lugar, mas a gente quer fazer uma ligação dupla. Aí é tipo cestinho de flor. Vai, Gleice. Isso. Reparou que a primeira ligação aqui, ó, ficou mais forte, a outra ficou mais ou menos? Ela teve que deformar. Imagina se eu quiser fazer uma ligação tripla. É meu pé e o pé da Gleice. Então, olha a natureza da coisa. A minha ligação de ombro com a Gleice é sigma, é frontal, é firme. A de cima eu vou chamar de quê? Pi. A de baixo eu vou chamar de quê? Pi. Elas são diferentes. Essa é fraquinha, essa é fraquinha. Qual que é a mais forte? A do meu ombro com ela. Por isso que a gente chama sigma, essa aqui, pi, a de baixo, pi. Vamos ver? Entenderam a bagunça? Quando eu tenho a primeira ligação, ela fica frontal, assim, os orbitais, fica muito mais forte. Se já tem uma ligação forte, as outras deformam, aí fica mais fraquinho. Então a ligação pi é aquela que rompe primeiro, é aquela que quebra primeiro, porque ela é mais fraca, tá? Por isso que é ela que vai virar ponto de ligação. O Duda Pereira respondeu sua pergunta também, porque ela queria saber o que seria ligação pi. Acho que é isso. Michel, a ligação pi é dividida em duas partes? Porque quando eu tenho uma ligação, eu tenho compartilhamento de um elétron do fulano, que eu vou chamar de J, e do elétron do Beltrano, que eu vou chamar de G. Então é como se eu e a Gleice, a gente estivesse compartilhando um elétron cada uma. É um elétron meu e um elétron dela. Os nossos elétrons sendo compartilhados que formam a ligação. Se o meu elétron com o elétron dela fez uma deformação de orbital, é pi. Se o meu elétron com o elétron dela ficou frontal, bonitinho, arrumadinho, forte, é sigma. O João tá falando que a gente ficou igual duas bailarinas. Só me faltou a coordenação motora. Não, imagina eu, nessa malemolência. A didática é outro nível. Eu sou dura igual isso aqui, ó. Pra gritar, coisa aqui, ó. Eu escrevo uma coisa. Maria Clara, sim, tá? Depois eu vou mandar. Eu já mandei as fotos do quadro sem as observações que a Jana fez. E assim que a gente encerrar a aula, nós vamos fotografar o quadro e eu mando novamente para vocês com as observações feitas por ela.